Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Nós estamos hoje aqui, neste domingo, mais uma vez juntos e alegres para adorarmos ao Senhor. Oi, Robert! Oi, Tudo bem com você? Sim. Ai, que bom! Fala aí pra turminha lá. Oi, terminar. E aí, como que vocês estão? Vocês estão alegres de estarmos mais uma vez reunidos para adorar o Senhor e aprender sobre Ele? Sim. Você tá? Eu tô. E você aí de casa, você tá feliz? Ah, eu acredito que você também tá muito feliz. Se você tá feliz de estar junto com a gente mais uma vez, faz um favor pra gente. Aperta esse dedo que tá assim, ó, um joinha, para você mostrar que você tá feliz de estar junto com a gente aqui para aprender mais e mais sobre Deus. Como é legal, não é, Robert? Sim. Ai, que gostoso! Como eu amo os nossos momentos aqui toda semana, junto com o Robert e junto com vocês aí de casa. É muito bom estar junto com vocês, aprendendo sobre a palavra de Deus. Oh, glória aí! Aleluia. Vamos lá, eu vou convidar vocês agora para abrir junto comigo a nossa Bíblia no livro de Salmos. Salmos. Você sabe qual salmo que é, Robert? 133. 133. Muito bem. Salmo 133. Abram aí, se você tiver Bíblia em casa. Salmo 133, versículo 1. Diz o seguinte, Davi. Toma água, tia. Estou tomando. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Vamos repetir? Como é bom e agradável E agradável. quando os irmãos Os irmãos convivem convivem em em união. união. Amém. Robert, você tem irmãos? Não. Não tem? Ah, mas se você tivesse, como você iria conviver com eles? Eu vou brincar com eles. Que mais? Conversar. Você ia viver brigando com eles o dia inteiro? Não. Você ia viver em União. união. A Bíblia fala que é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. E esses irmãos são os nossos irmãos de sangue, sim. Mas isso também inclui as pessoas que a gente convive. Os irmãos da igreja, porque quando a gente aceita Jesus, nós nos tornamos irmãos em Cristo. irmãos em Cristo. Então aqui, né, quando a gente está com o pessoal da igreja, com as pessoas aqui, a gente pode ficar brigando com o outro? Não. Nós temos que viver em união. E na escola? Pode ficar brigando? Não, é errado. É errado. Nós temos que viver em União. E quando a gente está brincando com os amigos na rua, ou no condomínio, ou sei lá em que lugar, no parquinho, como que tem que agir? Tem que ficar brigando? Não, tem que respeitar um ao outro. Respeitar um ao outro e viver em? União. Exatamente, viver em união. É isso que Deus quer de nós. Então vamos falar mais uma vez esse versículo junto? Vamos. Como é bom e agradável Como é bom e agradável quando quando os irmãos os irmãos convivem convivem em em união. Amém! Vamos orar? Vamos. Papai do céu, muito obrigada por mais esse domingo, por esse culto, pela vida do Robert e de cada uma dessas crianças que está assistindo. E que cada uma dessas crianças possam estar vivendo em união com os seus irmãos, com os seus amigos, com as suas amigas e com cada um que eles convivem, Pai. Ajuda a cada um deles a conviver em união e a não desejar o mal e nem fazer o mal para o próximo, em nome de Jesus. Amém. 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 Esse salmo, Robert, ele tem tudo a ver com a história que a gente vai contar hoje. Essa pessoa que a gente vai contar hoje, depois a gente vai ver se ele vive esse salmo ou não.
Você acha que ele vive em união com as pessoas? Eu acho que não. Você acha que não? Vamos descobrir? Vamos. Deixa eu pegar aqui na sua casinha. Hoje, nós vamos contar a história de um rei. É o rei Davi? Não. Não é o rei Davi. Ele é um rei que veio depois do rei Davi. Você sabe quem veio depois do rei Davi? Acabe. Esse é o nome do rei de hoje. Mas quem veio depois do rei Davi? É o filho dele que chama Salomão. Salomão. E não é o Salomão do rei. Então, depois de Davi, reinou em seu lugar o seu filho, Salomão. E depois a gente conta essa história de como que foi isso. Mas hoje a gente vai contar a história de um rei chamado Acabe. Depois de Davi e depois de Salomão, vários reis reinaram em Israel. Então teve Davi, teve Salomão, e aí teve o filho de Salomão, e aí teve o filho do filho de Salomão, até chegar no rei Acabe. Olha lá, o nosso rei Acabe. Tá vendo o rei Acabe? Olha a cara dele. Ele tem uma cara séria, né? Não tem cara de ser bonzinho. Não tem cara de ser bonzinho? Não. Será que ele era um rei bonzinho igual Davi? Eu acho que não. Davi era o homem segundo o coração de... Bom. E Acabe, será que Acabe seguiu os passos do antepassado dele, Davi, e era o homem segundo o coração de Deus? Tem umas histórias que eu ouvi, não. E você em casa, você já ouviu alguma história do rei Acabe? Você conhece essa história? Essa história está na Bíblia, no livro de 1 Reis, capítulo 21. E Acabe, a Bíblia fala o seguinte: ele foi o melhor rei até chegar nele. Antes dele não teve rei melhor que ele. É o que a Bíblia fala? Não. Não é? O que a Bíblia fala? A Bíblia fala que ele foi um rei muito ruim. Que ele foi o pior rei. Que antes dele não teve rei tão ruim quanto ele. Você acredita nisso? Nossa, então o bicho é ruim, né? O bicho era ruim. E para completar a beleza desse rei, ele tinha... Olha, deixa eu pegar para vocês verem. Uma esposa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ele tinha uma... Apaga a música aqui para ver se Aí, ele tinha uma esposa. E o nome da esposa dele era Jezabel. Então aqui temos o casal Acabe e Jezabel. olha que casal lindo! Essa rainha era tão boazinha, não era? Ah, com certeza. Só que Não. só que não. Pois é, essa rainha aqui era pior que o marido dela. Nossa. Pois é. E Acabe era um rei que ninguém falava não para ele. Acabe era um rei ruim. E Jezabel conseguia ser pior do que o abençoado do marido dela. E certo dia, o rei Acabe resolveu dar um rolê. E ele foi passear. Enquanto ele passeava, existia um homem. Olha esse homem. Olha lá. Ele tem cara de ruim igual o rei? Ele tem cara de ser legal, não tem? Sim. Pois é. Sabe como é o nome dele? Como? Nabote. Nada. O nome desse homem é Nabote. Nome engraçado que tem na Bíblia, né? Aham. Pois é. Esse homem aqui é Nabote. O que tem na mão de Nabote? Um Uma cesto cheio de... uva. Então, numa mão tem o cesto cheio de uva e na outra tem as uvas. Então, o dono, rei Acabe, estava passeando. Eis que ele olha e encontra várias Uva. A hora que o rei viu aquilo, ele falou: uau! Deixa eu tirar esse copo aí que tá atrapalhando. Olha aqui. Aí o rei olhou essas uvas, olhou aquela vinha, aquele lugar lindo e enorme. E o rei falou assim:
Ah, eu quero esse lugar pra mim. E aí ele pegou e mandou chamar aquele homem, o dono daquele lugar. E aí chega na bote e ele fala assim: eu quero que você me dê o seu vinho, o seu... Como que chama? Eu esqueci o nome. Sua vinha. A sua vinha. Eu quero que você me dê a sua vinha. E eu te dou uma muito melhor. E aí ele prometeu coisas uau para Nabote. Ou então você me dá a sua vinha e eu te dou muito dinheiro. Aí Nabote falou, é lógico que eu te dou. Não. Sabe por quê? Porque essa vinha não era simplesmente uma vinha. Era algo de muito valor para ele. E quando algo tem muito valor para nós, que foi uma herança deixada pelos nossos pais, a gente vai se desfazer disso por dinheiro? Não. Existe coisa que o dinheiro não compra. Ah, tia, também tem uma história que meu avô, quando eu fui na casa dele, Ah, e ele tem um relógio do pai dele. ele tem o relógio do pai dele? Sim, esse relógio é muito especial pra mim. Tá vendo? E ele vai vender esse relógio? Não. Podem dar muito dinheiro para ele vai vender? Não, ele disse que ele vai guardar, que não é pra ninguém mexer. Pois é, os netos podem chegar e sair mexendo naquele relógio? Não. Pois é. Por quê? Porque é uma herança do pai dele. E o pai dele tá vivo? Tá vendo? O pai dele já morreu. Então foi uma herança. O relógio também é uma herança. E o seu avô tá cuidando da herança dele, não é verdade? Sim. Então Nabote, ele era zeloso com a herança dele. E aquilo não tinha valor. E aí, esse rei ficou inconformado e falou, não, eu vou te dar muito dinheiro, eu te dou uma vinha muito maior, eu quero a sua vinha, porque eu preciso construir na sua vinha. Sabe o que o rei queria fazer? Ele queria comer muita uva. Não. Não. Sabe o que ele queria fazer? O quê? Plantar uma horta. Ai, gente, pra quê? Ele queria tirar todas as uvas lindas, maravilhosas, roxinhas e perfeitas para plantar uma horta. Gente, o rei tinha falta de espaço? Não foi. Ele tinha falta de dinheiro? Por que ele queria a vinha de Nabote para plantar a horta dele? Aquelas pessoas famosas que querem o que é dos outros. Pois é. E aí, Nabote então falou que não ia vender nem trocar a vinha dele, porque aquilo não tinha valor. E Acabe ficou com a cara mais fechada ainda do que ele já tinha. E ele ficou muito bravo. E aí ele foi para casa e ele não queria nem comer. Eis que chega a sua amada esposa Jezabel. E a Jezabel olhou para ele e falou, o que está acontecendo? Aí ele contou para ela o que aconteceu. Ela falou, pode levantar dessa cama agora. Porque ele estava lá deitado na cama sem querer comer, sem querer fazer nada. Ai, meu Deus. Não queria tomar banho, não queria comer, não queria fazer nada. Sabe por quê? Porque ele não conseguiu. Porque ele não conseguiu a vinha. Sabe criança birrenta? Sim. Pois é, Acabe era um rei birrento. Meu Deus. Só que a criança muitas vezes faz birra porque ela não entende. Agora, você acha que um rei não entendia? Ele já era adulto. Pois é, um adulto fazer birra é bonito pra cara dele? Não. Fala sério, hein? Nem um pouco. E aí a mulher dele falou assim, pode tratar de levantar dessa cama agora, vai se vestir, vai comer, vai cuidar da sua vida, porque eu vou te dar essa vinha. Isso, vai dar bom. Sabe o que ela fez? O quê? Ah, e você em casa, você sabe o que ela fez? Ela escreveu 3 cartas. Ela escreveu 3 cartas. E nessas 3 cartas, eu esqueci de pegar os envelopes. Deixa eu pegar, peraí. Eu vou pegar os envelopes. Então, pessoal, ela escreveu 3 cartas. É muita carta, meu tio. Ela escreveu 3 cartas. Na primeira carta, olha lá o envelope de carta. Na primeira carta, ela falou assim, todo mundo vai fazer jejum. Você sabe o que é jejum? Sim. Você em casa sabe o que é jejum? Jejum é você se abster de comida e ou bebida ou alguma coisa que você gosta por um certo tempo. O jejum mais comum da Bíblia era ficar sem comer
literalmente por dias. E ela falou assim, eu quero todo mundo de jejum. E eu quero que coloque Nabote no lugar de destaque. E aí, a segunda carta diz assim, eu quero 2 testemunhas que vão dizer que Nabote amaldiçoou a Deus e ao rei. Deixa eu te contar uma coisa que eu não sei se você sabe, você em casa sabe. Jezabel, além de ser ruim, ela não era do povo de Deus. Ela era filha de um povo que não adorava a Deus. Ela adorava outros deuses. Igual a história de Sansão. Isso, exatamente. Então o rei Acabe se casou com uma rainha que não era do povo de Israel. Ela era uma rainha pagã que adorava outro deus. Ela adorava a Baal. Ela servia ao deus Baal. Mas ela era tão inteligente que ela conhecia como funcionavam as coisas com Deus. E aí ela falou, faça um jejum. Aí ela falou, coloca Nabote no lugar de destaque. E aí ela falou, digam, coloque 2 testemunhas para dizer que Nabote pecou, blasfemou contra Deus e contra o rei. Ela sabia, na lei de Deus, que quem falasse contra Deus deveria morrer com morte de apedrejamento. Pois é. E aí na terceira carta ela diz assim, e pode simplesmente falar, ele falou mal de Deus e pode apedrejar? Precisava de 2 ou 3 testemunhas. E ela falou, coloque 2 testemunhas para falar isso. E na terceira carta ela falou, agora leva ele para fora e apedreja. E aí, Nabote, que só estava cuidando da vinha dele e da herança dele, que ele não abria mão da herança dele, ele morreu por causa de um rei e de uma rainha ruins que adoravam a outro Deus, que não é o verdadeiro Deus. Que triste. Pois é. E aí Jezabel chegou em casa toda feliz e falou assim, pode ir lá, a vinha já é sua. Pode tomar posse dela e vai plantar a sua horta. E aí o rei foi todo feliz plantar a horta dele. Nossa, parece aquelas mãos que nem nos filmes. Pois é, ele estava lá na vinha, ele ia tomar posse dessa vinha para plantar a horta. E aí chegou um profeta de Deus, um profeta chamado Elias. E eu vou contar a história de Elias depois para vocês. Hoje não vai dar tempo. Mas Elias chegou no rei e falou assim, você está achando certo o que você fez? Assim como o sangue desse homem foi derramado, o teu sangue e o da tua casa será derramado nesse campo. Porque você matou um homem justo. E Deus vai cobrar o sangue desse homem de você. Eita, que deu ruim. Eita, que deu ruim. Valeu a pena? Não, nem um pouco. Nem um pouco. Além de ele ter matado uma vida inocente. Matou uma vida inocente. E você acha que quando mata uma vida inocente, Deus olha e fica quieto? Não. Existe a justiça sim de Deus. Por mais que a gente olhe e fale, no dia seguinte Acabe morreu e a família dele, não, isso demorou um tempinho. Mas Deus cumpriu o que ele prometeu. E o sangue de Acabe escorreu naquele campo. No campo de Nabote. Do jeito que Deus falou que ia acontecer. Então, o que a gente tem para aprender hoje? Nunca queira o que não é seu. Vá atrás do que é seu. Segundo, a gente começou lendo aquele texto de quão bom e quão maravilhoso que os irmãos vivam. União. Esse rei e essa rainha viviam em união com o povo? Nem um pouco. Pois é, nem Eles mentiam. Eles mentiam, eles matavam, eles eram ruins, então eles não seguiam os preceitos de Deus. Se eles vivessem em união, ele ia falar assim, ok, Nabote, cuida do que a tua família deixou para você, que eu vou plantar a minha horta em outro lugar. Só que não, ele falou, eu quero a minha horta, dane-se a tua vinha, e eu não quero nem saber da tua vida. Então, a gente tem que tomar cuidado
É ruim ter uma horta? Não. Não, não é ruim ter uma horta. Não é ruim quando você não tem o que assim. Exatamente, até porque é bom ter uma horta. Não é verdade? Você ter plantinha para você colher e comer. Ter legumes, vegetais, ter coisas para você colher e comer. É bom ter uma horta. Ele já devia ter um monte. Ele já devia ter um monte. E é bom você ter quando é seu, não quando é dos outros e muito menos a preço de sangue. Então, nunca queira o que não é seu. Queira o que é seu. Não é errado você querer algo melhor, mas quando você quiser algo melhor, peça para Deus. E conquiste isso de maneira certa, sem fazer mal pro próximo. Né? Pode fazer mal pro próximo para conseguir o que você quer? Não. Pois é. Então, nunca deseje o mal do próximo para você ter o que é dele. Porque isso é pecado. Isso é errado. Já pensou, Robert, você vê um amiguinho seu na escola que ele tem um estojo legal, que ele tem cadernos legais, que ele tem canetas legais, que ele tem coisas legais e que você não tem. E aí você vai e, de qualquer custo, você fala para ele, eu quero o que é seu, porque eu não tenho desse. A minha mãe comprou diferente e eu quero o seu, eu não quero o meu. Me dá o seu. Já aconteceu? Isso dá certo? Não. Pois é, isso não dá certo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E o que aconteceu quando fizeram isso com você? Tentaram roubar de mim, né? Tentaram roubar, tentaram pegar do jeito errado. Ainda bem que não fizeram nada contra a sua integridade física, contra o seu corpo, não é verdade? Mas e criança que quer o que é do outro sai batendo? É verdade. Quando ficar grande vai matar, igual Jezabel. Sim. Não é verdade? Uhum. Então a gente tem que tomar cuidado. Se você olhou uma coisa, você quer o do outro e você não tem, não faça nada errado para ter aquilo. E se o seu pai e sua mãe falam, eu não posso te dar, você vai falar, ok, tudo bem. Porque não pode tomar as coisas dos outros à força. É errado. E deixa eu falar mais uma coisa. Aprenda a agradecer o que você tem. Porque esse rei, ele não agradecia o que ele tinha. Ele queria o cara dos outros e fazia mal para os outros. Então, se você tem as suas coisas aqui, seja grato pelo que você tem. Se você pode plantar uma horta grande, seja grato pela horta grande. Mas se você pode plantar uma pequena, seja grato pela pequena. Se você tem um caderno com folhas maravilhosas, seja grato por isso. Mas se você tem um caderno que não tem folhas maravilhosas, que é um caderno simples, seja grato por isso também. Você já aprendeu essa lição, não já, Robert? Sim, eu sou grato por tudo. Você é grato por tudo, você agradece tudo, não é verdade? Uhum. E outra coisa que eu vou falar para vocês, e quando você vê um amigo ou uma amiguinha que não tem e não tem condições de comprar, e você tiver condições, o que você tem que fazer? Ajudar. Ajudar o próximo. Meu amigo fez isso comigo. Seu amigo fez isso com você, olha que legal. Não é legal quando alguém ajuda a gente? Sim, ele me ajudou. Ele te ajudou? No que ele te ajudou? Eu queria muito ir no passeio, mas eu não tinha dinheiro. Você não tinha dinheiro pro passeio? Não. E aí? Então ele pegou as coisinhas que minha mãe vende e mostrou pro pessoal. E aí? E o pessoal comprou e conseguiu dinheiro. Olha que legal! Isso não é viver em união? Sim. Tá vendo? Isso é viver em união. Isso não é querer o que é dos outros e fazer mal pros outros. Então, e você em casa? Como é que você pode? Pensa nessa história. Onde será que você agiu errado? E onde será que você está agindo certo? Vamos parar para pensar nas atitudes? Olha que atitude legal do amigo do Robert. Você tem sido como na sua escola no dia a dia? A partir de quarta-feira, porque amanhã e terça é feriado. Comece a ter atitudes diferentes na sua escola. Comece a ter atitudes diferentes na sua casa. Atitudes diferentes quando você estiver brincando com seus amigos. Comece a agir para ajudar o próximo e não fazer Mal. É isso aí. Vamos orar? Vamos. Pai, muito obrigada, Senhor, por essa história que ensinou tanta coisa pra gente. Um rei e uma rainha tão maus, que fizeram tanto mal. Ah, Deus, que a gente possa ser diferente desse rei e dessa rainha. Que cada criança que está em casa possa ser diferente desse rei e dessa rainha. Que eles possam fazer o bem e não o mal.
que eles possam seguir o exemplo do amigo do Robert, de sempre ajudar o seu próximo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então pare e pense essa semana. O que você pode fazer para ajudar o seu próximo? Certo? Você vai fazer isso? Vou. E semana que vem a gente conversa. Tá bom? Tá. Galera, até semana que vem. Um beijão. Fiquem com Deus. Não esquece de deixar o seu joinha. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, com todas as suas amigas. Porque isso é um jeito de você fazer o bem para eles. É você espalhar o que a Bíblia ensina. Não é verdade, Robert? Sim. Então começa espalhando esse culto, esse vídeo para as crianças. Deixa o seu joinha, se inscreve no canal, aperta o sininho. Porque quando você faz isso, toda vez que tiver um culto, vai chegar para você. Toda vez que tiver uma história nova, vai chegar para você. Tá bom? Um beijão e até o próximo culto. Tchau, galera. Tchau!